E vi ontem um vídeo do Rafael Sobis, que hoje ele trabalha no Sport TV, né? Em que ele fala coisas bem sinceras sobre o sentimento de quem não é Flamengo depois do jogo de ontem. Alívio e inveja. Alívio porque o Flamengo não foi campeão desse negócio, né? Inveja porque o cara tá vendo o seguinte, cara... Vem cá. É inveja, né? É inveja. Eu sei porque eu também tô. Imagina a gente ter que admitir que o time do Flamengo é muito bom. Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo aí. Título perdido do Mundial de Clubes, né? Na disputa de pênalti. E pra quem não viu, verá agora, né? Rafael Sobis, aquele atacante fluminense, internacional, conhecido aí no futebol brasileiro aqui, soltou um vídeo falando muito bom, falando sobre a decisão do Flamengo diante do PSG, né? E, obviamente, exaltando o time do Flamengo, a potência que é o Flamengo hoje em dia e falando o que os rivais estão fazendo para poder tentar se aproximar do Flamengo, né? Ultimamente, que é uma coisa que o Flamengo anda de braçadas aqui no futebol brasileiro tranquilamente, né? O único time que chega perto do Flamengo é o Palmeiras, mas esse ano perdeu tudo para o Flamengo, né? E o Mauro César, ele trouxe um questionamento muito bom. Ele também reagiu, assistiu o vídeo do Rafael Sobis, e ele falou um pouco sobre essa situação que, obviamente, os rivais não gostam de escutar, né? Então, deixe seu like aí, se inscreve no canal, comenta aí a sua opinião, que o vídeo hoje tá bom aí, galera. E vi ontem um vídeo do Rafael Sobis, que hoje ele trabalha no Sport TV, né? Em que ele fala coisas bem sinceras sobre o sentimento de quem não é Flamengo depois do jogo de ontem. Alívio e inveja. Alívio porque o Flamengo não foi campeão desse negócio, né? Inveja porque o cara tá vendo o seguinte, cara, o que o meu time, ele falou mais ou menos isso, tá fazendo para se aproximar desse time aí. Ei, tu aí que tá rindo da derrota do Flamengo. Vem cá. É inveja, né? É inveja. Eu sei porque eu também tô. Imagina a gente ter que admitir que o time do Flamengo é muito bom. Imagina a gente ter que admitir que tudo que o Flamengo tá colhendo ele plantou e ele merece. Imagina a gente ter que admitir que o nosso time tá anos-luz atrás do Flamengo. Meu caro, o Flamengo hoje mostrou, escancarou para nós o quanto vai ser difícil competir com eles. O Flamengo ficou muito próximo de cravar a bandeira do Flamengo como campeão do mundo, contra um dos times que mais encanta no mundo. Meu caro, a gente tem inveja. E quando a gente olha para o nosso umbigo, a gente vê que a coisa tá feia para os nossos clubes, seja em organização, estrutura, ou simplesmente porque existe um Flamengo que tá nadando de braçada. Para doer mais ainda o nosso coração, o Flamengo vai seguir ganhando. A gente vai seguir sofrendo, e a gente vai seguir com inveja. E pior coisa que tem, pior sentimento que tem, é a gente rir de algo que a gente não consegue fazer. E a gente tem inveja. O Flamengo vai seguir forte. Que droga! Eu não sou flamenguista. Mas como um ex-jogador, essa é a verdade. Ei! Gente, tirando o Palmeiras, não existe time no futebol brasileiro que consiga enfrentar o Flamengo se o Flamengo estiver minimamente organizado. A questão é, o Flamengo pode ser o Flamengo do Sampaoli, com um preparador físico que dá soco na cara do centroavante, e pode ser um time que está harmônico, com um bom técnico, trabalhando da maneira certa. E com potencial para melhorar, porque pode fazer, se o senhor Boto for competente, aliás, as bobagens que ele falou lá para o Diário AS merecem também um comentário daqui a pouco, né? Bobagem pela posição que ele ocupa, né? Declaração totalmente inadequada para um diretor de futebol de um clube. Mas, enfim, se ele fizesse contratações corretas, que ele não fez ao longo desse ano. O Flamengo teve só um centroavante, o Pedro se lesionou 2 vezes, quebrou o braço depois da lesão muscular. Ontem, claramente, sem condição, se esforçando para poder estar no jogo, pela relevância do jogo, para o clube, para a torcida, né? E não tinha outro centroavante. O centroavante que contrataram, o Juninho, não foi aprovado, está indo para o Pumas do México.
Não contratou um zagueiro, o Flamengo, em dado momento, teve que colocar zagueiro da base, o menino não estava pronto, até quase queimou o garoto, né? E um goleiro também, para ser uma sombra para o Rossi, que fez, aliás, uma partida ruim, né? Ruim. O Rossi, ele falha 2 vezes, no gol anulado e no gol do Kvaratskhelia, que ele amortece a bola para o jogador do PSG. Eu achei que o primeiro tempo aquém, mas depois, o segundo tempo diante, o Flamengo fez um jogo muito bom e poderia, claro, não acho que mereceria vencer. O PSG joga mais, jogou melhor, mas poderia ter vencido. Poderia ter vencido, teve chance. As 2 jogadas do Plata lá com o Pedro, a jogada que o Plata chuta por cima, a conclusão do Pedro que bate no zagueiro e sai, ali era a bola do jogo, para você tentar chegar a um 2-1. Ou seja, não só suportou o PSG, como teve perto não digo, mas teve chance de fazer 2-1. E vou fazer uma pergunta para vocês. Quantas defesas difíceis o Rossi fez no jogo? Não teve. Zero. Nem o goleiro deles também. Sabe quantas finalizações no alvo o PSG conseguiu desferir? 4 em 120 minutos. Sabe o que significa? O sistema defensivo do Felipe Luiz é muito bom. É muito bom. O time do Flamengo, ele ficou 40 jogos de 78, sei lá, na temporada, sem sofrer gol. Mais da metade. E nesse jogo de ontem, gente, estamos falando de um time que meteu 5 no Tottenham outro dia, 7 no Bayer Leverkusen, 5 na final da Champions na Inter de Milão. Esse time chutou 4 bolas na direção do gol. O goleiro do Flamengo, que, aliás, uma frase boa que eu vi ontem foi: o Rossi fez mais bobagens do que defesas. E foi isso. Ele errou nos 2 gols, o validado e o anulado, e não fez nenhuma defesa difícil. Não teve grande defesa. Para o Marquinhos, ele também sai mal, né? Sim. No último lance lá. Sim, tem saída ruim do gol e tal, mas assim, defesa difícil ele não fez. A mais difícil foi a do pênalti que ele pegou, que foi uma defesa bonita. Mas na bola rolando, ele não foi exigido. Eu achei que foi uma atuação que mostrou um Flamengo maior do que a gente imaginava. Não sei se vai seguir esse caminho, porque a gente nunca sabe. O Felipe Luiz não renovou o contrato ainda. Não sei se os dirigentes vão fazer alguma bobagem durante o ano, vão acertar. Mas acho que o Flamengo saiu com uma imagem muito positiva, uma atuação muito boa e poderia ter tido um pouco mais de sorte e ter conseguido ganhar o troféu. Os prêmios foram lamentáveis, evidentemente. A gente pode buscar mil explicações. Cansaço emocional, pode ser um pouco de cada coisa, cada um pode ser motivado por ter errado por um motivo diferente, mas foi uma lástima a cobrança de pênalti. O PSG perdeu 2 ainda, né? Perdeu 2. Ainda assim, eles perderam 4 seguidos. Negócio bizarro. O pessoal estava lembrando ontem o Brasil e Paraguai em 2011, que o Brasil perdeu 4 também. Eu nem lembrava disso, mas é um negócio muito raro. Mas tirando os pênaltis, o primeiro tempo ficou aquém. Eu achei uma atuação muito boa e acho que mostrou uma força do Flamengo com relação a uma competição como essa, para mim, melhor do que encomenda. Porque há uma diferença. É legítimo jogar, gente, de várias formas. Você pode jogar contra as cordas o tempo todo ali, só se defendendo. E você pode jogar de uma maneira que o adversário, que foi o que aconteceu ontem, te empurra para o teu campo, eu vou ficar com a bola, você vai ficar no teu campo, eu vou jogar aí dentro, e o PSG fez isso, e claro que ia fazer, mas o Flamengo conseguiu, em alguns momentos do jogo, ter a bola, jogar, construir, sair jogando. Primeiro tempo não, mas depois conseguiu trabalhar melhor. Eu achei uma situação muito boa. Aí tem 2 maneiras de ver. Você pode olhar como um adulto, como diz o André Rocha, um adulto infantilizado, que só fica repetindo essas coisas de troféu de igual para igual, essas coisas de nem de 15 anos, que são bobas, né? E você pode olhar futebol de maneira séria. Eu repito, eu entendo que isso faça parte de gozação de amigos, agora no trabalho, no café, está sacaneando o outro ali, porque perdeu, porque não ganhou e tal, no grupo de WhatsApp lá da turma, tudo isso é compreensível. Agora, numa discussão minimamente adulta sobre futebol, o que se viu, na minha visão, foi algo muito diferente disso. E o que eu noto é uma preocupação na linha do que o Sobis falou lá nesse vídeo que eu vi hoje na rede social. É um alívio, inveja e um pouco de receio, talvez medo, porque o nível que o Flamengo apresentou ontem foi muito alto, muito alto. E se souber rejuvenescer o elenco, à medida que vem cada janela, contratando jogadores mais jovens, mantendo alguns que estão mais veteranos, mas mesclando um pouco mais. E o Flamengo precisa de quê? De jogadores que no ataque, o Plata ontem fez a grande atuação, mas não decide. O jogador de frente, para jogar da maneira que o Flamengo joga, ele tem que trabalhar sem a bola, colaborar com o time, correr para trás, mas tem que ter poder de decisão, como os grandes atacantes europeus fazem. E esses caras não decidem. O Plata não decide, ele não faz gol, ele não dá passe. Jogou muito bem, taticamente, coletivamente, mas não consegue ser um jogador decisivo. Então o desafio deles é fazer com que esses caras ou mudem o perfil ou ter outros jogadores que façam isso. E o Boto não pode passar um ano, né, sem contratar um centroavante, sem contratar um goleiro reserva para botar a sombra no Rossi, goleiro bom, né, que possa disputar a posição de fato, e um zagueiro. Ontem, por exemplo, repito, o Pedro, ontem tinha torcedor do Flamengo criticando o Pedro. Cara, o cara jogou machucado, ele não ia jogar ontem, nunca. Esse rapaz voltou de uma lesão de ligamento cruzado em 2025, com 7 meses.
Essa lesão demanda 9, 12 meses para o cara voltar a jogar futebol profissional. Ele voltou em 7, um tempo recorde. Ele quebrou o braço, ficou fazendo todo aquele trabalho, ele sofreu lesão muscular, se esforçou para jogar. E ontem, a jogada do pênalti, ele participa. Tem a jogada de pivô dele que dá sequência ao lance e depois é marcada a penalidade máxima. Ou seja, ele ainda colaborou, mas ele não tinha condições de dar pique. E houve momentos do jogo que o PSG encurralou o Flamengo mandava a bola longa, ele não tinha como correr. Além de não ser um jogador veloz, se ele fosse dar 4, 5 piques, ele estava arriscado a estourar o músculo de novo. Aí, de repente, fica 2 meses parado, só volta em fevereiro, você perde o jogador para o começo da temporada que vem. Então, acho que ele fez o possível, né? Fez o possível. Acho que a culpa é de planejamento. Faltou você ter um centroavante ontem saudável, um outro bom jogador, um clube com dinheiro para contratar, para ocupar esse espaço. E mesmo sem ele, o Flamengo ganhou os títulos importantes no final do ano. Eu acho que mostra ainda mais o valor do trabalho do Felipe Luiz, que mexeu muito bem na equipe, de forma corajosa, tirando os volantes que estavam pendurados. Os volantes que entraram bem, especialmente o De La Cruz, fez um bom jogo, muito bom jogo. Agora, os pênaltis foram terríveis, né? Os pênaltis foram a nota baixíssima na atuação, que foi muito boa. Eu achei a atuação muito boa. Eu repito, você pode olhar isso do olhar de um torcedor aliviado, que torce para outro time, e ficar com essas bobagens, essas frases bobas e tudo, que eu acho que é uma coisa extremamente infantil, que vale na gozação, mas numa análise minimamente séria. É o que a gente faz aqui. Aqui não é um programa de torcedor, né? Então, se você espera aqui a papagaiada, aquelas bobagens e tal, não é aqui que você vai encontrar, certamente. Porque a gente vai falar sério sobre futebol, porque é o nosso trabalho, futebol é coisa séria. Agora, numa análise séria, gente, entendeu? Isso aí realmente acho que está muito claro. Foi um jogo muito bom do Flamengo, uma demonstração de força, e agora depende muito de você ter continuidade. E a primeira providência é renovar o contrato do técnico, o que ainda não aconteceu. Tarefa do seu Zé Boto, evidentemente, com o presidente que é o BAP. Vamos falar já sobre essa renovação do Felipe Luiz. Não, a minha análise é igual a do Mauro. É isso que eu vi o jogo. Eu vi um jogo que o Flamengo competiu. O Flamengo foi dominado quando era normal ser dominado, em primeiro tempo, contra uma equipe muito boa, uma equipe que costuma dominar os adversários. Ela não dominou o Flamengo, ela domina o Tottenham, ela domina Bayern. Enfim, é uma equipe, domina a Inter, é uma equipe que tenta dominar o jogo sempre. Nem sempre ela vence, nem sempre ela goleia, mas normalmente ela tem um domínio sobre o adversário porque é o ponto forte. Essa posse de bola, o toque para frente, a movimentação dos seus jogadores e tudo mais. Eu achei que o Flamengo fez uma ótima partida. E aí você na enquete, qual é o lugar do Flamengo, né, nessa história? Mais próximo dos europeus, a mesma distância, longe dos sul-americanos ou dos brasileiros, mais perto. Para mim, o Flamengo é o elo perdido entre a América do Sul e a Europa. Ele está muito na frente dos times da América do Sul, muito na frente. Não tem nenhum time na América do Sul próximo ao Flamengo, a não ser o Palmeiras. E mesmo assim, o Palmeiras perdeu todas para o Flamengo esse ano. O Palmeiras é aquele que tem condições sempre de se aproximar e de competir com o Flamengo. Os outros não têm, na América do Sul. E, para os europeus, tem uma distância exatamente a que o Mauro falou. Os caras conseguem contratar grandes jogadores jovens. Os times brasileiros, o Flamengo, principalmente, que tem dinheiro, ele consegue comprar grandes jogadores já veteranos. Então tem uma diferença da intensidade do jogo, na resistência, na intensidade do jogo, né? A intensidade você pode colocar, a resistência é outra, né? O PSG tem uma resistência, como a maioria dos times da Europa tem uma resistência para colocar uma intensidade por muito mais tempo numa partida do que os times sul-americanos, do que o Flamengo, por exemplo, que é o melhor time sul-americano. Melhor time sul-americano não, para mim o Flamengo é o melhor time do mundo fora os europeus, né? E compete com as grandes equipes europeias. Ganhar é outro detalhe, é outra coisa, mas ontem poderia ter ganho sim. Como o Mauro falou, teve chances que errou na finalização. Luiz Araújo, dentro da área, a bola sobrou para ele no pé direito. E ele chutou alto. Se sobra no pé esquerdo, ele bate mais firme, a bola vai mais na direção do gol. Tem o Plata, que era só encobrir o goleiro, ele tentou dar um chute forte, foi para cima. Teve várias situações no segundo tempo que não foram diretamente no gol do PSG, mas que eram chances de gol. E o Flamengo, se o Flamengo faz o 2-1, ali complica o jogo. Porque o PSG ficou com a bola, mas teve dificuldade de criar mesmo. Aí as chances que teve foram muito parecidas com a do Flamengo. Uma finalização alta, finalização que é interrompida porque bate num defensor. Para mim, o ano termina
espetacular para o Flamengo. Ganhou ganhou Campeonato Carioca, tetracampeão da Libertadores, Supercopa, campeão brasileiro e chegou na final contra o PSG, que é o campeão europeu, considerado uma das 3 melhores equipes do mundo, empatou 1-1, empatou 0-0 a prorrogação e foi para os pênaltis. Aí é outro detalhe. Aí, na minha visão, como ex-jogador, é inadmissível um time perder 4 pênaltis seguidos numa decisão de torneio mundial. É inadmissível. Aí, vamos lá. Eu falei, por exemplo, muito do emocional ontem. O PVC falou muito do cansaço. O Trajano falou muito do nervosismo. Como o Mauro falou, pode ser um pouquinho de cada coisa. Mas, gente, esquece. Você vai... São os últimos 5 pênaltis, são os últimos 5 chutes, ou 6 se for empatando, 7. É o último chute de cada jogador do Flamengo na temporada. Ontem, o pênalti, pensa assim, cada jogador que bateu o pênalti contra o Flamengo era o último chute do ano. Hoje eles estão de férias, não vão chutar mais bola nenhuma. Ontem era o último chute do ano. Cara, decisão de um torneio intercontinental ou mundial que seja. Você vai lá e você perde 4 seguidos, cara? Não. Foi inadmissível, é absurdo. Os pênaltis ontem, se fossem normais, o Flamengo poderia ter vencido, porque o adversário perdeu 2. Vai, vamos na pior das hipóteses. O Flamengo perde 2 também, e os pênaltis continuam, mas não 4. Não 4, cara. É inadmissível. Aí, não é estudar o goleiro, não eu acho que foi muito mesmo emocional na hora de bater. Pesou muito para os jogadores que foram bater, não para o De La Cruz, que bateu bem para cacete. Os outros 4 pênaltis, o goleiro tem mérito? Claro que tem mérito. O goleiro pegou os 4 pênaltis. Qual é o mérito do goleiro? Acertar os lados que o jogador do Flamengo bateu e acertar, ficar no meio quando o Léo Pereira bateu. Mas os pênaltis foram muito mal batidos. Muito mal batidos. Foram defesas que você brinca com o seu filho. Você joga a bola altinha, ele vai lá e pega. Você joga a bola altinha, ele vai lá e pega. Né? Não foi... Defesa de pênalti foi a do Rossi. Foi a grande defesa da disputa de pênalti. O goleiro do PSG, claro, saiu como herói, pegou 4. Ele não tem culpa nenhuma se os caras do Flamengo bateram muito mal o pênalti e ele acertou o canto. Ele tem grande mérito. Claro, ele foi o herói do jogo. Pegar 4 pênaltis numa decisão de torneio mundial não é para qualquer um. Mas os 4 jogadores do Flamengo, eles teriam que ter focado mais, teriam que ter caprichado mais. Como eu falei, era o último chute do ano, gente. Tá cansado? Você vai dar o último chute do ano. No outro dia você vai pro Caribe, você vai pra onde você quiser com a família. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Acho que essa fala do Rafael Sobre reflete muito o que os rivais não querem que o Flamengo... que aconteça com o Flamengo, né? Um Flamengo soberano, um Flamengo dominador no futebol brasileiro, um Flamengo que dificilmente... algum time brasileiro ou aqui o time sul-americano consiga bater de frente com o Flamengo, né? Um time do Flamengo minimamente, concordo com o Mauro, minimamente arrumado, é um time, não vou dizer imbatível, mas é um time que todo ano vai brigar por os principais títulos, todo ano vai chegar em decisão, todo ano vai pegar os principais jogadores. Todo ano pode bater recorde de faturamento. E é um time que a cada 10 Brasileirão que ocorra, o Flamengo ganha 8, ganha 9. A gente vê o PSG lá na França. A cada 10 Ligue 1, o PSG ganha 9 ou até 10 seguido. Entendeu? A gente vê algumas décadas atrás aí o domínio que a Juventus tinha, né? Chegou a ganhar, acho que quantos? Acho que 8 seguidos. Uma parada assim, 5, 6, 7 seguidos, campeonato italiano. Hoje em dia nem tanto, hoje em dia tá mais desequilibrado. Então, na Alemanha é um caso também. A gente vê um caso. Na temporada retrasada, o Bayer Leverkusen ganhou. Entendeu? Então, na Alemanha, o Bayern de Munique é um soberano. A cada 10 campeonato alemão, o Bayern de Munique ganha 8, 9. Então, é aquilo. O Flamengo, sim, causa inveja em muita gente. E vai continuar causando, entendeu? É aquilo. Ou fale mal
ou fale mal, ou fale bem, que esteja falando sobre o Flamengo. Eu acho que é isso que ele retratou no vídeo. É inveja. Porque sabe que seu time não vai conseguir chegar no patamar que o Flamengo tem. O único que se aproxima, minimamente se aproxima do Flamengo, é o Palmeiras. Entendeu? No quesito financeiro ali. Eu não vou dizer nem quesito torcida, porque o Palmeiras não tem tanta torcida como o Flamengo e Corinthians ali. Até Vasco. Vasco tem uma torcida gigantesca. Também acho que é a quarta maior do Brasil. Quarta, quinta, nessa faixa aí. Então é aquilo. A situação dos rivais só vai ficando invejando. Vai invejar. Enquanto os times do Sul, hoje em dia, antigamente a gente falava, pô, os times do Sul são um time grande, todo ano chega, briga por títulos, briga por Libertadores. Hoje, os times do Sul brigam para não cair, entendeu? Um time como São Paulo, gigantesco, a gente colocava o São Paulo como um dos maiores do Brasil. A cada temporada é um escândalo diferente. E, né, a gente vê a situação do Vasco aí e outras situações aí que, nesse sentido, que a gente vê que o Flamengo de 2019 para cá, né, a tendência é só aumentar. A gente pode ver até 2030, se o Flamengo não fizer nada de besteira, como o Mauro falou, o Flamengo tá com o Tetra, conquistou o Tetra. O Flamengo até 2030 7, 28, 29, 30. 5 temporadas. Temporada 26, 27, 28, 29, 30. Então 5 temporadas. E dessas 5 próximas Libertadores, o Flamengo conquista 3. Entendeu? Então o Flamengo poderia heptacampeão da Libertadores, se tornando o maior campeão da história da competição daqui a 5 anos. Pode acontecer? Pode. Entendeu? Mas o futuro que dirá. Mas a tendência é isso.